Olá, tudo bem? Vamos falar sobre classificação dos veículos. Tem uma provinha no Detran que pergunta assim, ó, os veículos classificam-se em relação à tração, automotor, tem veículo elétrico, propulsão humana. Automotor é um carro tradicional que a gente vê aí, né? Agora tem também os veículos elétricos. Propulsão humana, bicicleta. Tração animal, uma carroça, charrete. Reboque é um caminhão, né? É um caminhão com carga atrás. Semi-reboque, né? Então, se cair uma pergunta dessa, os veículos classificam-se em relação à tração. Só responder essa alternativa aqui, tá bom? Classificação das vias é um tema mais extenso, não é tão simples como classificação dos veículos. Vamos lá. Se na prova do Detran perguntar para vocês, as vias classificam-se em, vocês vão responder vias urbanas e rurais, beleza? O que seria uma via urbana? Ruas, avenidas, avielas ou caminhos similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Exemplo, perímetro urbano. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? Tudo que eu falei aqui é um exemplo de via urbana. O que é perímetro urbano? É o limite entre a área urbana e rural. Então, a sua cidade é via urbana. Tudo que está dentro da sua cidade é via urbana, beleza? O que é lote lindeiro? Vai ter uma pergunta na prova do Detran falando sobre lote lindeiro. É bem simples, é aquilo situado ao longo das vias urbanas e rurais e que com elas se limita. O que acontece? Você está andando na rodovia, lá numa via rural, ou você está dentro da cidade mesmo, numa via urbana, e tem posto de combustível, tem lanchonete, tem garagem, tem supermercado, são tudo que fica depois da calçada, deu para entender? Mais fácil, né? Exemplo, locais particulares, tranquilo? Aqui eu coloquei shopping, supermercados, né? Postos de combustíveis. Muitas vezes o texto fala assim, interseções. O que seria interseções voltado para a área de trânsito? Cruzamentos. Acessibilidade, entrada e saída. É um local que você consegue entrar e sair. Travessia de pedestre em nível. Travessia de pedestre no nível da faixa de rolamento, né? No caso, as faixas de pedestre. Vias semaforizadas, são os locais, né? As vias que tem semáforo, bem simples, né, pessoal? Então, isso aqui é uma dica legal para vocês. Sempre que vocês quiserem anotar alguma coisa, é só pausar o vídeo, tá? Não vou ficar esperando ou falando muito sobre o assunto, acaba confundindo. Na prova do Detran, pergunta quais são as vias urbanas. Você vai responder trânsito rápido. Trânsito rápido começa com qual letra, pessoal? T. Arterial. Arterial começa com qual letra? A. Coletora. Coletora começa com qual letra? C. Local começa com a letra L. Então, lembre dessa dica. Trânsito rápido, arterial, coletor local. Trânsito rápido, arterial, coletor local. Trânsito rápido, arterial, coletor local. O que seria uma via de trânsito rápido? Aquela caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessias de pedestres em nível. É um local que não tem aqui, ó, vamos lá. Aquela caracterizada por acessos especiais. Tem uma entrada especial, uma saída especial. Porque quando tem várias entradas, várias saídas, não é especial, né? Aí quando tem uma só, é especial. Uma entrada e uma saída especial. Trânsito livre, você consegue ali circular tranquilamente. O que pode prejudicar é a quantidade de veículos, mas é uma via que permite, né, a livre circulação. Sem interseção em nível, o que quer dizer isso? Sem cruzamento, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, sem entrada e saída para supermercado, shopping, posto, certo? E sem travessias de pedestres em nível, sem faixa de pedestre. É um local, pensou, tá andando numa rua que tem faixa? Tem que parar. Tem andando numa rua que tem um carro entrando no supermercado, saindo do supermercado, tem que parar. Várias coisas, né, faz com que o trânsito fique lento. Então, a via de trânsito rápido tem que obedecer esse nome. O trânsito tem que fluir. Não pode ficar o carro parado na sua frente dando seta, porque ele vai entrar ali, ou você tem que frear porque tem um carro acessando a via ali na sua frente. Então, daí não daria esse conceito de trânsito rápido. Aqui eu tenho anel viário de uma cidade aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Aqui tem a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Nesses locais, se tiver placa, você respeita a placa.
Se não tiver placa, você não pode andar 200 por hora, você tem que andar 80 por hora, velocidade máxima. Então, todo via tem velocidade máxima, ou através das características dela, ou através da sinalização. Já a via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, então tem cruzamento, geralmente controlada por semáforo, pode ter semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros, tem supermercado, shopping, loja, né, estacionamento, garagem, e vias secundárias locais. Tem várias entradas e saídas de várias ruas, né, que você vai para outra região da cidade. Então, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. Então, pega aqui, pessoal, via arterial. As artérias cortam o nosso corpo. As vias arteriais cortam a cidade. É conhecido por vocês como avenida. Aqui na minha cidade tem a Avenida Faria Lima, a Avenida Charles Schneider, a Avenida Independência e entre outras, Avenida 9 de Julho. Então, toda avenida, né, pessoal, se você observar, tem essa característica. Ela pega você numa região da cidade e te deixa em outra região da cidade. Muitas vezes eles fazem até uma via arterial um pouco mais larga, né, mais calibrosa, né, igual a gente fala no primeiro socorros. Então, tipo assim, mas tem semáforo, tem cruzamento, tem entrada e saída, porque normalmente as grandes lojas, né, os grandes estabelecimentos, constroem, né, nas avenidas, porque é um local de grande fluxo, padaria, coisa e tal, né. Aqui é uma imagem da Faria Lima na minha cidade, aqui é uma imagem da 9 de Julho na minha cidade, aqui é uma imagem da Independência. E se tiver placa, respeita a placa, 50, 60 por hora lá. Se não tiver placa, a velocidade máxima é 60, beleza? Trânsito rápido, 80. Arterial, 60. Via coletora. Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando trânsito dentro de regiões da cidade. O que seria isso? Eu acabei de falar para vocês, pessoal, que a via arterial aqui, ó, ela aqui embaixo que fala aos lotes e vias secundárias e locais. Essas vias secundárias, né, são vias coletoras. Então, toda vez que você pega uma rua para ir para uma avenida ou para sair da avenida, é uma via coletora, beleza? E aqui também, aproveitando o gancho, pessoal, aqui, né, fala que a avenida, deixa eu pegar aqui, ó. Vias secundárias, então, são as vias coletoras, que manda você para a via arterial e distribui você para outra região, até você chegar na via local. E é o que a gente vai falar agora, via local, beleza? Uma dica para vocês, pessoal, na prova do Detran, não pergunta qual é a via destinada a coletar, você vai responder coletor. Então, eles colocam o termo distribuir, receber. Então, coletar e receber é um sinônimo, né? Aqui, ó, nessa imagem, se você prestar bastante atenção, aqui tem semáforo, aqui tem faixa pedestre. Então, aqui é uma via arterial. Lá em cima, se você prestar atenção, não tem semáforo, não tem lombada, não tem faixa pedestre, tem uma entrada especial, uma saída especial. Via de trânsito rápido. Onde está a via coletora? A via destinada a coletar e distribuir, certo? Essa aqui, ó. Ela distribui você para uma região da cidade, coleta você aqui, distribui você para outra região, coleta você aqui. Então, são essas vias, né, que te levam para outras regiões da cidade, certo? Então, a via arterial atravessa toda a cidade. A via de trânsito rápido não é toda a cidade que tem, tá? São poucas. Na minha cidade, por exemplo, que não tem via de trânsito rápido, tem bastante avenida, vamos dizer assim, mas não tem via de trânsito rápido. E nessas vias coletoras aqui, é 40 por hora. E a via local, por último, é aquela caracterizada por interseções em nível, pode ter cruzamento, não semaforizadas, não tem semáforo, destinando apenas acesso local ou áreas restritas. O que seria acesso local, pessoal? O seu bairro, acesso local de quem usa o supermercado, áreas restritas, condomínio, via local, shopping. Então, eu saio da minha casa e vou para o serviço, eu não preciso passar por dentro do shopping, não preciso passar por dentro do supermercado. Então, eu não trabalho no supermercado, né? Então, eu só vou no supermercado para fazer compra, eu vou no shopping para passear. Então, né, como fazer compras. Então, são vias locais. Eu não tenho que sair do meu bairro para ir para o serviço e passar dentro do seu bairro. É acesso local às pessoas que moram ali, né? E áreas restritas é um exemplo aí, os condomínios. Então, nesses locais, tem uma grande aglomeração de pessoas, um exemplo, olha o tanto de carro ali que estacionou para ir no supermercado fazer compra e voltar. A quantidade de casas que tem
num pequeno espaço, né? Então tem muita gente circulando, condomínio também, tem muita criançada, então você tem que andar devagar, a velocidade máxima é 30 km por hora. Então aqui, ó, pegando essa imagem, nós temos aqui a via arterial, né, com uma pista dupla aqui, né, bacana, né, mas tem aqui a faixa de pedestre, nós temos aqui semáforo, acesso, né, a posto de combustível, supermercado, né. Aqui nós temos as vias de trânsito rápido aqui em cima, certo? Lá em cima lá. Não tem nada que atrapalhe a circulação. Temos as vias coletoras aqui, que distribuem você para regiões da cidade. E aonde estão as vias locais? Supermercado, posto de combustível, condomínio, shopping, né? Os bairros, né? São considerados aí as vias locais, beleza? Se na prova do Detran perguntar para vocês, quais são as vias rurais? Você vai responder o quê? Rodovias e estradas. Gente, mas rodovia, Rafael, não é via rural. Quando a gente fala em via rural, o pessoal acha que é roça. Na verdade, não. Tudo que está dentro da cidade é via urbana, certo? Então, o que tá fora da cidade é via rural. Então, eu vou pegar um exemplo, pessoal, das rodovias. Rodovia Oswaldo Cruz, rodovia Presidente Dutra, rodovia Floriano Pinheiro, Peixoto, né, Floriano Peixoto. Cara, na sua região aí passa rodovias aí na sua cidade. Essas rodovias, rodovia Ayrton Senna, rodovia Carvalho Pinto, né, e por aí vai. Cara, na sua região aí passa, no seu estado passa várias rodovias na sua cidade aí. E essas rodovias, elas não são vias urbanas, porque ela não começa e termina da sua cidade. Ela corta uma região do país. E daí a rodovia Presidente Dutra aqui liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem. Então o que acontece? Não é a rodovia que passa dentro da sua cidade, a sua cidade que cresceu em volta da rodovia, né? Então, é importante a rodovia ali para o crescimento da cidade. Então, se ela não começa e termina na sua cidade, ela não é uma via urbana. Via urbana é o que está dentro da sua cidade. Então, ela corta a sua cidade. Então, se rodovia e estradas, então, tudo que está fora do perímetro urbano é via rural. E não tem nada a ver com roça, tá, pessoal? O que é rodovia? Via rural pavimentada. O que é estrada? Via rural não pavimentada. Rafael, o que é pavimento? Por que rodovia é pavimentada e estrada não? Gente, então às vezes eu falo, né, estrada é estrada de terra, né? Tipo assim, na verdade, pessoal, vou explicar para vocês aqui, ó. Tem lugar que fala assim, Estrada do Pinheiro, daí é asfaltada. A pessoa fala, mas aqui não, mas aqui tem o nome de estrada, mas é asfaltada é rodovia, né? Pode ser que sim. Às vezes, né, deram esse nome lá atrás e mantiveram esse nome aí. Então, pavimento é tudo que altera a forma original da via, tá bom? Ali a gente dá exemplo de paralelepípedo, broquetes, asfalto, que é o mais comum, né? Aqui, ó, gente, eu tenho uma rodovia aqui, essa aqui é a rodovia Presidente Dutra. É pista dupla, não é pista dupla, pessoal? Quando tem uma divisão física no meio, a gente chama de pista dupla. Como ela não começa e termina no bairro, ela atravessa, liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é pista dupla. Os automóveis, caminhonetes e motocicletas têm que andar 110. Caminhoneta, pessoal, é um veículo igual ao carro, só que ele é destinado para compartimento de carga e pessoas no mesmo compartimento. Uma CRV, por exemplo, sabe? E carro é um automóvel que é separado ali, né? Tem um compartimento de bagageiro. Caminhonete tem lá onde você faz carreto, né? Tipo assim, você carrega as coisas. E a motocicleta veio de duas rodas aí. Então, é 110 km por hora para esses veículos. Os demais veículos, carreta, ônibus, né? É 90 km por hora, beleza? Caminhão, 90 km por hora. Um veículo mais pesado, leva mais tempo para parar, então tem que andar numa velocidade reduzida, né? Em relação aos demais veículos. Apesar da via dar condições para isso, tem que andar mais devagar. Rodovia Oswaldo Cruz. Via rural pavimentada. Pista simples. A rodovia Oswaldo Cruz é uma via rural pavimentada, apesar de liga Taubaté à cidade de Ubatuba, tá, pessoal? Passa ali por São Luís do Paraitingas. Quem é da região aqui sabe, tem pessoas que são de muito longe não vai nem saber do que eu estou falando. Mas você vai encontrar. Pessoal, por que é pista simples? Porque se você olhar no chão aqui, não tem nenhuma divisão física. Tem só uma pintura de solo amarelo dividindo fluxos opostos. Então é pista simples.
Quando for uma pista simples como essa, né, você está saindo de uma cidade indo para outra, numa rodovia, né, via rural pavimentada, daí você tem que andar 100 por hora. Para os demais veículos, 90 também, beleza? Então, pista dupla 110, pista simples 100. Lembra disso, anota aí. Se você está num local onde não está dentro do perímetro urbano, é considerado uma via rural não pavimentada. Não, às vezes não é roça, pessoal, mas é uma rodovia que não tem asfalto, beleza? É estrada. E nas estradas a velocidade máxima é 60, devido a não ter asfalto, né, pessoal? É perigoso também o risco de acidente. E se houver condição adversa, tem que reduzir a velocidade. A velocidade máxima, de acordo com o artigo 61, fala assim, ó, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecendo suas características técnicas e suas condições de trânsito. Então, sempre que houver a placa, você respeita a placa. Se não houver a placa, você tem que respeitar as características da via. Então, né, colocou a sinalização aqui, né, 110, 80, automóveis, caminhonete, motocicleta, caminhão, ônibus, demais veículos, né? Então tá a divisãozinha bonitinha aqui. Se não houver essa placa, pessoal, aqui, ó, 90 veículos leves, 80 veículos pesados. Fiscalização eletrônica. Então, você está de carro e moto, por exemplo, né, anda devagar. Tá de caminhão, ônibus, carreta, vai ter que andar um pouco mais devagar. Beleza? Ali anda mais rápido, carro e moto. Entendeu? Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será. Foi o que eu expliquei para vocês já. Só estou fazendo uma revisão aqui, ó. Vias urbanas. Trânsito rápido, 80. Arterial, 60. Coletora, 40. Local, 30. Quer tirar um print? Pode tirar. Gente, o 80, 60, 40, 30. 80, 60, 40, 30. 80, 60, 40, 30. 80, 60, 40, 30. É 80, marca 80. 80 você já memorizou, certo? Menos 20, 60. Menos 20, 40. Menos 10, 30. Então, subtrai por 20, o último é por 10, beleza? Tenta, de algum jeito, memorizar isso daí, pessoal. 80, 60, 40, 30. Eu tenho uma dica para vocês depois. Velocidade máxima. Na via rural, quando a gente fala em rodovia, se for pista dupla, é 110, se for pista simples, é 100. Tranquilo? Para os demais veículos, 90. Pista dupla e simples se aplica para os demais veículos, não tem alteração, então não confunde tanto. O que você tem que memorizar é dupla 110, simples 100. E as estradas 60. Tranquilo? Falou em estrada, responde 60. Falou em dupla, responde 110. Falou em simples, responde 100. Falou para os demais veículos, responde 90. Quer tirar um print também? Vou sair da frente. Pausa o vídeo, tira o print, faz o que quer fazer, beleza? Vamos lá, continuar. Gente, eu posso estar fazendo uma live com vocês, para a gente trocar ideia, mas como é aula, né, tem que ser claro, objetivo, sucinto, não posso ficar enrolando. Beleza? Mas eu estou explicando certinho. Na dúvida, assiste de novo, que você vai pegando. Velocidade mínima. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais